Alô, amigos da Peixão TV, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um boletim do Peixão para você. O Santos que enfrenta na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas, a equipe do Juventude fora de casa, o Juventude já rebaixado. Bom, um aspecto importante da rodada para o time do Santos. O Santos conseguiu cumprir duas metas na rodada. A primeira, sair da zona de rebaixamento. Muita gente achava que a única chance do Santos sair do rebaixamento, da zona de rebaixamento, era caso vencesse o time do Sport e o Mirassol vencesse ou empatasse com o Vitória. Porém, o Santos conseguiu a façanha mais difícil, né? Que é a mais improvável, aliás, que foi passar o Internacional no saldo de gol. O Santos descontou um saldo de 6 gols do Internacional em uma só rodada. Então o Santos deixou o Internacional na zona da degola neste momento do Campeonato Brasileiro. Gente, é muito importante estar fora da zona, seja por um gol, por dois, por três, pelo raio que o parta. É muito importante estar fora da zona de rebaixamento. Dito isso, o Santos conseguiu um outro feito, que foi rebaixar o seu próximo adversário. Há muito tempo eu não vi as coisas darem tão certo assim, tão certas assim. Porque o Santos conseguiu rebaixar o Juventude. A vitória do Santos sobre o Sport rebaixou a equipe do Juventude. Ou seja, o Santos joga contra um adversário rebaixado na próxima rodada. Esse adversário rebaixado na próxima rodada é inimigo número 1 do Internacional. Isto é, o Santos pode ter ainda uma facilidade. A gente sabe que essas coisas acontecem no futebol. Talvez aconteça, talvez não aconteça, mas dá para a gente ter mais ou menos uma noção disso. Então, o mais importante que o Santos tem que fazer agora, depois desses 4 jogos sem perder, o Santos, na verdade, está 4 jogos sem perder, mas o Santos vem 6 boas atuações, né? Na verdade, dessas atuações todas, a pior do Santos foi o primeiro tempo contra o Inter fora. Se a gente for pegar a expectativa para o jogo contra o Internacional, o Santos na zona de rebaixamento, a 3 pontos do Internacional, se o Internacional vencesse o Santos ali, o Internacional ia abrir 6 pontos do Santos. Ia se livrar. Em algum momento o Internacional chegou a estar a 6 pontos do Santos, quando o Santos fez aquele primeiro tempo horroroso. E o nosso glorioso treinador, que não é treinador, o Vojvoda não é treinador, tá? O Vojvoda não é um técnico de futebol. O Vojvoda não é um profissional do futebol. Quando aconteceu do Santos tá perdendo para o Internacional de 1-0. Depois disso, a coisa melhorou absurdamente e o Santos conseguiu um empate, né, depois das mudanças que ele fez com a entrada do Barreal, o Guilherme entrou bem aquele dia. E ontem, e sexta-feira, né, o Santos acabou mostrando que é um time que vai brigar até o fim. Ontem eu já trouxe a conta aqui, é uma conta muito difícil de fazer, mas, diferente do que estão falando por aí, se o Santos vencer as 2 partidas, ele se livra independentemente dos outros resultados. Ou seja, o Santos depende 100% dele jogando contra o time sub-15 do Cruzeiro e contra o time do Juventude. Juventude que demitiu, né, o seu diretor de futebol, e vai ficar a expectativa para ver se o Juventude vai jogar com força máxima, vai poupar alguém. É claro que todas as vezes que a gente tem essa questão de poupar alguém ou não, existe, né? Quando você está rebaixado, assim, a motivação, a gente sabe que futebol é muito motivação. E quando você está rebaixado, a motivação, ela basicamente acaba, né? Você não vai correr atrás para virar um resultado, sendo que, tipo, não tem o que fazer. O Juventude não passa mais ninguém no campeonato, nem o Fortaleza. Nem o Fortaleza ele passa. O Fortaleza tem 40 pontos. Nem o Fortaleza ele consegue ultrapassar. Então, o Juventude ele não muda nem de posição. E os 4 últimos não recebem bonificação ao fim do campeonato. E ainda o Inter vai poder. O Juventude vai poder rebaixar o Inter, eles são bem rivais. Então, o Santos, se fizer um jogo sério, se fizer um jogo coerente, se o Vojvoda não inventar, o Vojvoda é o mesmo time do último jogo. Ah, mas o Tiquinho Soares faz parede no ataque, segura um zagueiro, que pro Neymar é importante. Se você vê o lance do gol,
o Neymar o Guilherme vem trazendo a bola, o Tiquinho aprofunda para dentro da grande área. Ele afunda para dentro da grande área e sobra o Neymar livre para fazer o gol. Então, assim, o Tiquinho ele é bom para fazer parede. O Neymar precisa de um cara para segurar a bola na frente, para que dê tempo dele chegar, para que essa bola não fique batendo e voltando. O Neymar vai para o jogo, exceto que, né, alguma coisa mude de muito importante, mas a princípio o planejamento do Neymar vai para o jogo. Ele mesmo falou que vai para o jogo, né? Então, o Neymar vai para o jogo. Tem essa questão do Fluminense, né, de que o Neymar estaria negociando com o Fluminense, vi em algumas páginas, mas acho que o foco do Neymar hoje é salvar o Santos do rebaixamento, né, e se for sair, gente, de verdade, assim, valeu. O Santos com certeza ia ser rebaixado. Se o Neymar não rebaixar o Santos, assim, ele vai ser um ídolo eterno, e é o que importa. Neste momento, o que importa para o Santos é não ser rebaixado, ele está na Série A do ano que vem. Então, assim, tentar, de alguma forma, o Santos tem que tentar, de alguma forma, vencer o jogo, porque é o jogo mais importante, tá? Então, o Santos não tem nenhum jogador suspenso. O Tiquinho, que estava machucado, vai ser reavaliado hoje, saiu machucado, vai ser reavaliado hoje e deve ir para o jogo. Então, provável Santos com Brazão, Igor Vinícius, Adonis, Eivaldo e Souza. Meio de campo com Arão, Schmidt e o Neymar. Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares. O Zé Rafael perdeu vaga, mas o Zé Rafael perdeu vaga porque ele é um segundo volante, né? E o Schmidt jogou muito bem. O Vojvoda entende que com esse esquema, com o Neymar atuando mais como meia, atacante, voltando, o Santos precisa de dois jogadores de maior pegada no meio campo. Por quê? Por que dois jogadores de maior pegada no meio campo? Porque ele consegue dar essa pegada que o Neymar precisa para não necessitar que ele volte. O Zé Rafael ele é um segundo volante. O Schmidt e o Arão, os dois são primeiros volantes. Pode ver que o Santos tem pouca saída. Quem sai mais é o Souza, quem sai mais é o Guilherme, quem sai mais é o Barreal e o Neymar. Então, assim, time por time, o Santos tem mais time. Possibilidade por possibilidade, o Santos tem mais possibilidade. O Juventude é rebaixado. Se o Santos vencer, muito provavelmente o Santos pode chegar na última rodada, assim, dependendo dele e só dele. Ontem, a derrota do Galo, muita gente tá falando, a derrota do Galo foi horrível, mas a derrota do Galo, ela deixa o Santos com possibilidade de passar o Galo, caso vença as duas partidas. E aí eu vou dizer, se o Vasco perder amanhã pro Mirassol, que não é difícil, o Mirassol é o quarto colocado do campeonato, e o Atlético Mineiro perder o jogo dele pro Palmeiras, os dois se enfrentam na última rodada. Se o Santos tiver 44 pontos, uma vitória do Santos faz com que, né, o Peixe passe os dois times. Então, são muitas as informações. Tem essa questão da negociação do Neymar com o Fluminense, que eu vi em algumas páginas do Fluminense. Não apurei nada, acho que não é uma coisa, é um assunto que nem vai tocar, mas eu acho que muito dificilmente o Neymar fica no Santos pro ano que vem, porque por isso que ele está fazendo esse sacrifício de não rebaixar. Porque se ele fosse, né, ficar com certeza, talvez, né, a situação fosse outra, né? Mas ele quer jogar de qualquer forma. Então, ó, se inscreve no canal, deixa o like. Amanhã, não, quarta-feira, a gente vai fazer a transmissão lá direto da Embaixada Santista, do Bar Zangão. Então vai ser bem legal a gente fazer essa transmissão com você lá na Peixão TV.